Fala galera, para muitos a Mizuno deixou de lado o Brasil e não traz para cá suas principais novidades. Mas isso vem mudando ao longo do ano passado e prova disso foi que a marca trouxe diversas cores da Morelha Neo 3 Beta. E neste ano de 2023 a marca já começa a colocar as manguinhas de fora quando disponibiliza aqui no Brasil a Morelha 2 Japão do seu último lançamento que foi utilizado na Copa do Mundo do Catar. Então, para poder conferir tudo que essa chuteira pode oferecer, se houve alguma alteração também em relação às versões ou às cores passadas da Morelha 2, é só você me acompanhar até o final do vídeo. Eu sou o Vitor e você está na Futebox. Mas antes da gente começar essa análise de hoje, se ao final do vídeo você tiver interesse na compra da Mizuno Morelha 2 Japão, eu vou deixar os links que estão aqui embaixo para você poder fazer a sua compra. E lembrando, lá no site da Centauro você tem um cupom de desconto exclusivo aqui da Futebox que te dá 10% de desconto extra em cima do valor final da sua compra. Então é só você digitar a palavra Futebox no seu carrinho de compras que o desconto será aplicado automaticamente. Mas lembrando, essa promoção é válida apenas para aqueles produtos que são vendidos e entregues pela própria Centauro, ficando excluídos dessa promoção aqueles produtos que estão marcados como lançamento. Mas se você vai querer exatamente este mesmo esquema de cores que eu tenho aqui, então você tem que entrar em contato lá com o Magno da Trinity Sports. Eles são uma revendedora autorizada da Mizuno e, pelo menos por enquanto, são a única loja no Brasil que tem este esquema de cores. E vamos dar aqui uma passadinha rápida neste esquema de cores que foi utilizada na Morelha 2. Para quem tem ali um pensamento ali de, quando fala de Mizuno Morelha, algo muito mais clássico, algo que tem apenas ali aquele preto com aquela língua dobrando aqui por cima dos cadastros, tenha certeza que isso vem mudando aí ao longo do tempo. A Mizuno vem colocando outras cores também na Mizuno Morelha, então nós temos aqui algo um pouquinho diferente aí do comum, vamos dizer assim. E todo esse esquema de cores, como eu falei há pouco também, foi exclusivo para a Copa do Mundo de 2022 lá no Catar. Então, todas essas cores que foram aplicadas nessa chuteira têm como inspiração o país sede da Copa do Mundo. Por exemplo, o azul que é utilizado aqui tem como inspiração o céu do país sede da Copa do Mundo, né? Um céu azul, um céu mais limpo, enquanto esse marrom, esses detalhes em marrom que nós temos aqui no calcanhar, também aqui nas laterais e até mesmo aqui no solado, tem como inspiração as areias do deserto do país do Oriente Médio, né? Então nós temos algo realmente muito bacana. Eu particularmente gosto muito desse azul, desse esquema de cores, então sou até suspeito para falar. Mas não tem como negar que toda essa combinação de cores aqui é realmente muito bonita. E agora, partindo para a chuteira em si, talvez vocês devem estar até mesmo aí se perguntando que diabos de vídeo é esse que nós já fizemos aqui no canal, de uma chuteira que nós já trouxemos aqui para vocês, o conteúdo acabou, o que está acontecendo? O que acontece é o seguinte, nós temos aqui a Morelha 2 que de tempos em tempos a Mizuno promove a ela pequenas modificações realmente bem pontuais, mas sem mudar a geração da chuteira. E isso acontece porque toda a estrutura da chuteira, os seus principais materiais que são utilizados, tudo isso ainda permanece. O que muda ali de fato é talvez ali um ajuste um pouquinho mais apertado, um pouquinho mais largo, um materialzinho no revestimento interno, por exemplo, que a gente vai até ver daqui a pouco. Às vezes algumas modificações nesse sentido, até mesmo para poder manter a chuteira mais atual, manter a chuteira bem competitiva, já que o futebol dos anos 90 não são o mesmo dos anos 2000, né, dos anos atuais. Então, todas essas modificações que acontecem são justamente para poder manter a chuteira mais competitiva, não só no mercado, né, para os consumidores, mas também para o futebol profissional. Então, hoje a gente vai dar aí uma pequena passada nessas atualizações que ocorreram na Morelha 2. Aqui no cabedal, por exemplo, nós temos aqui o mesmo couro de canguru em toda a chuteira. Então, aqui de fato, nós não temos nada de diferente. Todas as costuras, tudo que nós temos aqui é realmente
tudo igual, foi mantido da maneira como deve ser. Até porque aqui mesmo eu não sei o que deveria ser melhor, né? Talvez se fossem modificar alguma coisa aqui no cabedal da Morelia 2, talvez a gente fosse piorar essa chuteira ao invés de melhorá-la. Mas ainda aqui na parte superior, nós podemos pontuar aqui duas modificações que foram feitas. Talvez aí aquelas pessoas aí, aqueles seguidores que sejam um pouquinho mais fãs da Morelia já sentem logo aí a falta daquela língua grande que passa aqui por cima dos cadastros, como por exemplo nessa Morelia 2 Japão que eu tenho aqui nas minhas mãos. Essa daqui que já está aqui há um pouquinho mais de tempo na coleção, que eu já tenho ela há um pouco mais de tempo, então vai dar aí para a gente poder fazer também, usar ela como uma espécie de comparativo entre as duas, até para poder ficar um pouquinho mais claro, né? Essa questão da língua não é algo que foi criada recentemente pela Morelia, ela não aboliu essa sua língua maior. Isso já vem sendo feito há um pouco mais de tempo e é feito apenas para poder atender aquele tipo de público que prefere ter a língua mais curtinha, que não gosta dessa língua maior. Eu particularmente também prefiro aqui a língua mais curta, acho que me atrapalha demais aquela língua maior, mesmo que tenha o carrapicho para poder mantê-la presa, mas eu prefiro muito mais uma língua menorzinha. Então essa daqui é uma pequena modificação que não altera a estrutura, que não é algo que deixa a chuteira mais atual, vamos falar assim, é apenas mesmo para poder atender ao tipo de público que prefere a língua dessa maneira. Agora, uma outra atualização que a gente tem aqui, que se nota nessa parte superior, é com relação ao colar da chuteira, né, a boca da chuteira aqui em si. Vocês podem perceber que aqui nós temos algo um pouco mais largo, enquanto aqui nessa mais atual, nessa minha Morelia 2 azul, nós temos algo bem mais estreitinho. Isso daqui vai conseguir oferecer um ajuste bem melhor da chuteira aqui no nosso tornozelo, vai ser algo que vai deixar ali a chuteira um pouquinho mais presa, né, vamos falar assim. E mesmo assim, ela também vai conseguir atender aquelas pessoas que têm os pés um pouquinho mais gordos. É apenas mesmo para poder ter esse melhor ajuste da chuteira. E passando agora para o solado em si, nós não temos aqui uma atualização, vamos falar assim, nós não temos basicamente nada de diferente. O que nós temos de diferente mesmo é mais o visual com relação à beleza desse solado. Se antes a gente tinha algo um pouco mais tradicional, um negócio que era bem assim, vamos dizer, bem raiz, né? Então agora nós temos algo um pouquinho mais bonito. Nós temos até mesmo travas transparentes, né? Mas o que realmente importa aqui para um solado é a sua qualidade. Isso tudo é exatamente a mesma, é o mesmo material, foi tudo mantido da mesma maneira. Tanto é que nós encontramos aqui os rebites no solado para poder manter a boa durabilidade que essa chuteira possui. Passando agora para a área do calcanhar, aqui na parte do contraforte nós não temos nenhum tipo de atualização. Continua aqui o mesmo contraforte interno com uma boa rigidez para poder nos dar também uma boa estabilidade. Agora, a maior modificação e talvez uma das modificações mais profundas nessa chuteira está aqui no revestimento interno deste calcanhar. Se antes a gente tinha um material sintético com um toque bem liso, a partir de agora a gente tem um toque um pouquinho mais aveludado, um pouquinho mais áspero também nessa região. Então foi um material que foi melhorado de tempos em tempos e agora é algo realmente bem agradável. Uma outra modificação que nós temos aqui é a quantidade de espuma que foi aplicada principalmente nas laterais aqui dessa região do calcanhar. Nós temos aqui uma densa camada de espuma para poder oferecer o melhor conforto. Essa densa camada aqui ela é tão grande que vocês podem até perceber aqui pelo vinco que essa espuma faz aqui no lado de fora, mostrando que de fato nós temos aqui uma grande quantidade de espuma para poder nos dar ainda mais conforto. Infelizmente nem tudo são flores, até a palmilha também recebeu uma certa modificação. Se antes a gente tinha uma palmilha com um toque bem áspero e esse toque realmente dura bastante, deixando os nossos pés bem presos, aqui agora nós temos um toque com uma camurça sintética, um toque um pouco mais confortável, é verdade, mas que não vai conseguir deixar os nossos pés tão presos como a outra palmilha conseguiria. Agora, a palmilha em si, com relação à sua espuma, isso aparentemente não houve aqui nenhuma mudança tão significativa. Ela tem aqui uma boa densidade de espuma, que vai oferecer também um bom conforto e ajudar a diminuir a pressão das travas sobre os nossos pés.
Uma também pequena atualização aqui na parte de trás é que a chuteira passa a palmilha passa a receber o desenho do solado, enquanto antigamente ela era um pouco mais preocupada aqui em desenhar os pontos em que ela possuía um pouco mais de espuma para poder diminuir ali de fato a pressão das traves e também aumentar o conforto. Isso daqui não é nada demais, é apenas um desenho e que não vai significar que a palmilha também tem um menor conforto. O único ponto negativo aqui mesmo fica por conta da parte da frente, do revestimento da parte da frente, que deixou de ser pouco mais áspero, que iria manter os nossos pés mais presos, enquanto a partida tem um toque um pouquinho mais confortável. Agora, olhando para o peso da Morelia 2, esse daqui realmente é algo que continua bem satisfatório. Para uma chuteira que possui couro de canguru nela toda e que talvez a gente pudesse pensar aí de ser uma chuteira bem mais pesada, na balança ela pesa apenas 215 gramas aproximadamente. Então é algo realmente bem agradável para uma chuteira que é full couro, né? Podemos falar assim, é full leather, né? Então é algo realmente muito agradável, uma chuteira de couro que pesa pouco e oferece um excelente conforto. Lá no início do vídeo eu falei para vocês que a gente tem aqui de tempos em tempos algumas atualizações da Morelia 2 e que eu venho trazendo para vocês aqui ao longo desse vídeo. Mas será que nos pés a gente tem alguma diferença com relação ao ajuste? Então é hora da gente calçá-la e verificar este ponto. Já com a Mizuno Morelia 2 nos pés aqui do Azul e Blue Pack, eu não tenho aqui, ou pelo menos não sinto quase nenhuma diferença em relação ali àquela cor mais tradicional que eu trouxe para vocês aqui, que está servindo de comparativo para a gente no vídeo. O que eu tenho aqui de fato é uma chuteira bem confortável, assim como a outra era, mas que tem um ajuste um pouquinho mais largo, talvez para poder oferecer um melhor conforto. Não é aquele ajuste mais largo a ponto de eu ter, por exemplo, uma sobra de cabedal e falar que essa daqui é uma chuteira para pés largos e só. Nada disso. É apenas um ajuste um pouquinho mais agradável, um pouquinho mais confortável mesmo, né? Então nós temos algo aqui que consegue ainda atender a todos os tipos de pés, desde os pés mais estreitos, como os meus, até os pés mais largos. Então é algo realmente muito agradável. São apenas mesmo pequenos ajustes para poder deixar a chuteira ainda mais satisfatória, ainda mais agradável para os nossos pés. Como eu falei, não tem sobra de cabedal, não tem ponto de pressão nenhum. E aqui também eu continuo utilizando o tamanho que eu utilizo nas chuteiras da Mizuno, que é o tamanho 41 brasileiro, que tem aqui na tabela da Mizuno 27,5 cm e também corresponde ao tamanho 9,5 americano. Então não tem a necessidade a gente aumentar ou diminuir qualquer numeração. Você pode permanecer utilizando aquela numeração que você está acostumado a utilizar nas chuteiras da Mizuno. No geral, são mudanças pontuais que nós temos aqui na Mizuno Morelia 2 para poder se manter competitiva no mercado e também dentro de campo, mas sem alterar o seu DNA que faz sucesso desde sempre. Afinal, o futebol que nós temos atualmente não é o mesmo de 10 anos atrás e quem dirá de 20 anos atrás. Então todas essas mudanças se fazem sim necessárias para poder manter a Mizuno Morelia 2 boa como ela sempre foi. E você, já utilizou alguma Mizuno Morelia 2 Japão? Então me conte tudo aqui nos comentários para a gente poder bater aquela boa resenha. A Mizuno Morelia 2 Japão está sendo vendida aqui no Brasil no preço de R$2.000. R$2.000 nenhuma chuteira vale, pode ser da Mizuno, pode ser da Nike, pode ser da Adidas, nada disso compensa pagar aí quase que 2 salários mínimos para a gente poder ter uma chuteira nos nossos pés. Mas se você não quer, não pode pagar tudo isso, ou assim como eu acho que essa chuteira não vale tudo isso, é só você passar a nos acompanhar lá no nosso canal do Telegram. Lá é onde a gente posta as melhores promoções que estão rolando na internet e é através dele que você vai poder aproveitar um melhor preço para a sua chuteira. Você não paga nada para poder participar desse nosso canal, é só você clicar no link que está aqui na descrição do vídeo, entrar, acompanhar e passar a aproveitar todas as promoções. E nós vamos chegando ao final de mais um vídeo. Se você gostou, já deixa o like também, não deixe de se inscrever se ainda não fez. Não se esqueça também de ativar o sininho aqui embaixo para receber todas as notificações aqui do canal. Eu vou ficando por aqui e até a próxima!